Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam muito bem-vindos à nossa aula do aprofundamento curricular, #Se Liga na Mídia. Eu sou o professor Mauro Farias. O componente que eu trato com vocês aqui já há um tempo, o Laboratório de Produção Jornalística. Então, a gente está agora na atividade 2, eu vou pedir para pôr na tela aí, ó. Laboratório de Produção Jornalística, atividade 2. E a primeira aula, a aula de introdução, a gente vai agora entender qual será o assunto dessa nova atividade, porque a gente vai discorrer aqui durante essas aulas, tá? E aí todas as informações do aprofundamento, com o #Se Liga na Mídia, unidade curricular tá na mídia, tá no mundo, componente curricular, Laboratório de Produção Jornalística. Vamos lá então? Olha só. Para começar, o objetivo da aula. Os objetivos desta aula é o seguinte: discutir a importância dos observatórios de imprensa e mídias nacionais. Importante falar sobre isso porque nesse aprofundamento existe um componente chamado Observatório de Imprensa Internacional, Então, é o componente do professor Mauro Marcel, ele está falando dos observatórios de imprensa no campo internacional. E a gente aqui vai tratar um pouquinho da mídia nacional. Então, só para não confundir, falar, nossa, mas está tratando do mesmo componente? Não, o componente do professor vai tratar dos observatórios internacionais, enquanto eu aqui no Laboratório de Produção Jornalística, nessa atividade, a gente vai entender um pouquinho de observatório no campo nacional, mas é interessante que vai haver uma integração aí com as informações que vocês já tiveram na aula dele, com as que a gente vai começar a tratar a partir de agora, ok? Pode voltar na tela. Vamos propor também curadoria de análises de observatórios de imprensa, analisar conteúdos abordados nesses observatórios a partir de perguntas norteadoras. Bom, curadoria, todos já sabem aqui, a gente já tratou muito, Esse levantamento, dos dados, das informações, do material, organizando e separando para a gente poder analisá-los. E também a gente vai falar um pouquinho dos assuntos abordados nos observatórios que a gente tem no material aqui, coloquei o link para vocês e que vocês encontrarem na internet também, ok? Muito bem, vamos lá, o que é isso, esse negócio de observatório? Mas o que é isso? Vamos pôr na tela para eles verem? Olha só, o que é isso? Observatório da imprensa, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito, esse é o slogan desse observatório aí, que a gente escolheu para tratar, que é o Observatório da Imprensa. Entidade civil não governamental, não corporativa e não partidária, que pretende acompanhar, junto com outras organizações da sociedade civil, o desempenho da mídia brasileira. Já nesse primeiro parágrafo, um resumo maravilhoso do que é o papel do Observatório da Imprensa, tá? Então, entidade civil, isso quer dizer que tem a ver com... Quando a gente fala de entidade civil, é que está ligada às pessoas comuns e não tem ligação com o governo, não tem ligação militar, nada. É as pessoas comuns, aquilo que a gente conhece. Uma entidade civil. Não governamental, já está dizendo, óbvio. E não partidária, ou seja, sem vínculos que venham a comprometer a idoneidade da observação deste observatório. E que tem, junto com a sociedade civil, outras instituições da sociedade civil, o papel de verificar o desempenho da mídia brasileira. Então, a análise de como a mídia, de como a imprensa, no geral, tem trabalhado e tratado os temas que são importantes para o público. Se estão tratando, como estão tratando, de que forma, qual é a abordagem, se tem sido parcial, se tem sido íntegra, se tem sido tendenciosa ou não. Então, assim, tudo isso é que o observatório é o papel do observatório investigar, ok? Continuando a leitura, vamos lá, ó. O Observatório da Imprensa funcionará como um fórum permanente onde os usuários da mídia, que são os leitores, ouvintes, telespectadores e internautas, organizados em associações desvinculadas do estabelecimento jornalístico, poderão manifestar-se e participar ativamente num processo no qual, até há pouco,
desempenhava o papel de agentes passivos. Então, olha só, quando ele fala fórum, quer dizer que é uma participação direta dos leitores e daqueles que consomem a informação, de forma a interagir mesmo, né? No fórum a gente interage, a gente coloca o que a gente pensa, a gente pergunta, a gente propõe soluções, a gente opina. Então, o observatório abre esse espaço. Esse observatório da imprensa, ele abre esse espaço para que os leitores e aqueles que não têm nenhuma ligação com o jornalismo e que são simplesmente consumidores, telespectadores, que eles possam ter esse acesso mais direto para poder interagir com o campo jornalístico, né, o observatório. Muito bem, continuando lá. E por que isso acontece? Então, temos aí duas citações. Na primeira, isso acontece para evitar a monopolização da informação. Monopolização da informação em detrimento do interesse público. Monopolização da informação, ou seja, que a informação não fique na mão de apenas um veículo ou um grupo de veículos de mídia, em detrimento, ou seja, deixando de lado, desprezando, não levando em consideração o interesse público. Então, o observatório ele toma cuidado com isso, ele vai fazer essa análise, essa investigação e esse acompanhamento para que as notícias, elas não fiquem, os temas importantes para a sociedade não fiquem na mão de apenas um grupo ou de um veículo de informação, e que despreze dessa forma o interesse público, porque é preciso levar o interesse público como prioridade. A informação, o jornalismo, né, ele existe para levar informação para o público. Então o interesse público ele tem que ser colocado em primeiro lugar, certo? Segundo item lá, a partir da propagação de notícias parciais, tendenciosas, falsas e que desrespeitam os direitos humanos. Então, quando ele está falando aí, essa sequência está dizendo o seguinte, quando um veículo ele monopoliza as informações e despreza o interesse público, como que ele despreza? Veiculando informações que são parciais, ou seja, parcial é uma coisa que não é inteira, então ele não veicula a informação completa para que as pessoas possam fazer o seu julgamento e serem informadas, ele veicula de forma parcial e isso é proposital, então isso compromete a informação. Tendenciosa, que é aquela que tem o interesse de manipular quem está lendo e quem está acessando. O que mais? Falsas, que são as fake news, né? Pior do que tendenciosa e parcial são aquelas que são falsas, né? Notícias que são inventadas, que não são trazidas como elas realmente aconteceram. E que diz respeito aos direitos humanos, que essa é a pior de todas, né? Que são aquelas que agridem o direito da existência de pessoas, minorias, dando as liberdades, né? Então, tudo isso aí o observatório acompanha. Olha como o papel do observatório é super importante. Eu tenho certeza que muitos estudantes, ao assistir essa aula e começarem a pesquisar, vão verificar que não conheciam, né, esse tipo de ferramenta. E existe, né? Então, nós temos aí o jornalismo que você está acostumado a acompanhar, seja pela televisão, seja impresso, seja pelo rádio, pela internet, no celular, blog, rede social, podcast, mas além desse veículo que você está acostumado, dessa forma mais convencional, né, que a gente tem hoje de acompanhar o jornalismo, existe também um outro mecanismo, uma outra ferramenta que vai te ajudar a acompanhar esses veículos, ou seja, a analisar como que esses veículos têm trabalhado, como que essa máquina de informação tem trabalhado, se ela está trabalhando da forma que se espera, que é auferir as informações e transmitir para você, ou se tem alguma coisa aí no meio do caminho que está criando ruídos, né, que possam interferir aí na informação como ela deveria acontecer. Então, já ficou claro aqui para os estudantes qual é o papel do observatório e qual é o tema, né, da nossa atividade, da atividade 2. Na atividade 1, a gente entrou na questão dos editoriais, verificamos como que o jornalismo, qual é o procedimento do processo jornalístico, das redações, a escolha dos temas que são noticiados, como eles são noticiados. Nós tratamos aqui na primeira atividade da mídia alternativa, da mídia hegemônica, da mídia comunitária e como que cada uma dessas mídias abordam determinados temas, quais são os temas que mais acontecem aqui ou ali. Então, assim, a gente passou a atividade 1. Agora, na atividade 2, a gente vai verificar como que é o observatório. E o objetivo é o quê? Que vocês criem um observatório. Então, aí na escola de vocês, que vocês montem o seu grupo para criar um observatório chamado Tá na Mídia, Tá no Mundo, que é o processo final aí dessa atividade, ok?
Muito bem. Continuando, agora a gente vai navegar por esse observatório. O observatório que eu escolhi aí, que é o observatório da imprensa, né? E eu peguei aí uma matéria que estava lá abordando sobre um assunto importante, que tem sido tratado muito na imprensa nacional, principalmente, né? E o tema é o seguinte: o que não mata, engorda. O título, desculpe. O que não mata, engorda? É a pergunta aí que foi feita pelo nosso amigo Rui Martins, nesse artigo que ele escreveu. E o título da matéria: o uso de agrotóxicos na agricultura brasileira. Então a gente vai falar sobre isso. E aí, estudante que talvez não saiba o que é agrotóxico, a gente está falando daqueles produtos químicos, né, que são usados para repelir as pestes e algumas coisas que contaminam as plantações, né, alguns bichos ali, fungos e tal, que contaminam as plantações e pode comprometer a colheita aí de alguns grãos e o plantio em geral, né, que tem na agricultura. Então, os agrotóxicos são venenos, na verdade, que são liberados para poder ajudar a coibir aí essas pestes a atacarem as agriculturas. Então a gente vai falar sobre isso porque é um assunto importantíssimo, porque o mesmo veneno que mata o fungo, que mata todos aqueles seres que são danosos à agricultura, também compromete a alimentação que vai para a sua mesa. Se compromete ou não, a gente vai ver agora então no título, no texto. Vamos ler então. E nós temos banana, na qual o malicioso Braguinha elogiava a nossa fruta natural na época de preço bem barato para qualquer um comprar. Banana, menina, tem vitamina, engorda e faz crescer. Vamos continuando. Mas não são só as frutas de casca como abacates, abacaxis ou laranjas as submetidas aos agrotóxicos. O mesmo ocorre com os morangos e as saladas, numa mistura talvez não indigesta, mas perigosa, principalmente para as crianças. Porém, alguém como Leandro Narlock, colunista da Folha, defensor dos agrotóxicos ou pesticidas como o glifosato, poderá me puxar a orelha e lembrar que sem o surgimento da agricultura moderna, incluindo-se a criação e utilização dos pesticidas, as colheitas não teriam sido suficientes para alimentar a população do planeta. Então, a primeira parte aí a gente já conseguiu entender. Olha só, a gente está tentando entender a tese aí, qual é o tema, né, o recorte que o articulista está fazendo para poder tratar no seu artigo. Então ele começa aí com a brincadeira do yes, nós temos banana, né? E falando bem da banana, né? Citando aí uma fala famosa. E aí ele entra aí falando, mas não são só essas frutas, né? Ele cita algumas frutas, os alimentos que vão para a nossa mesa, desde as frutas até a simples salada, né? Elas estão aí sendo contaminadas cada vez mais com os agrotóxicos e pesticidas, que não são, por exemplo, ele coloca até assim, ó, não é indigesto, ou seja, não muda o gosto da comida, mas pode ser perigoso, principalmente para as crianças, né? E aí ele vai citar também aí agora, olha só como que é legal, pode pôr na tela inteira para eles, essa parte que eu acho interessante. O segundo parágrafo aí, ó, porém alguém como Leandro Narlock, colunista da Folha, quando ele cita um repórter ou um colunista, né, do jornal, esse é o trabalho do observatório. Então, assim, não é uma crítica simples. Ele está fazendo um levantamento de parte da imprensa que é importante, mostrando uma visão que a imprensa tem de um assunto, que um jornal tem de um assunto. Então, isso não é uma crítica, tipo, no sentido de afrontar, é no sentido de apontar onde ele aferiu os dados que ele vai tratar agora. Então, é óbvio, quando a gente está falando no observatório de um assunto, que você está lendo ali um assunto, não quer dizer que ali está falando a verdade. É outra visão, é outra perspectiva, mas é uma perspectiva mais de análise e não aquela perspectiva de simplesmente eu penso diferente, não, é uma de análise. Então ele vai trazer o assunto que foi tratado em outros veículos e vai analisar melhor. Então quando ele vai citar a Folha, ele vai citar nesse sentido, tá? Voltando para a tela, ele coloca, ó, defensor dos agrotóxicos, ele vai puxar a orelha, porque ele acha que sem o uso de pesticidas seria impossível o surgimento da agricultura moderna e que não teríamos condições de alimentar a população no planeta. Então ele já traz aqui o quê? Um argumento de
oposto àquele que ele tem, possivelmente, dizendo que, justificando que o uso de agrotóxicos está embasado no fato de que precisamos alimentar o planeta. Nós não temos condições de fazer pequenos plantios, precisamos fazer plantios enormes. Então a agricultura precisa ser moderna, ela precisa ser ampla, porque a gente precisa alimentar muita gente, não só aqui no Brasil, como fora dele. Então os pesticidas são usados exatamente por causa disso, eles são úteis por causa disso, porque não teria como você ficar de pé em pé de planta, tentando tirar o bichinho ou usar outro tipo de repelente que fosse natural, porque não vai ser efetivo, a pessoa não vai dar conta e não vai conseguir cumprir aí a colheita para poder alimentar tanta gente, né? Esse é o primeiro argumento que ele traz. Vamos para o próximo aqui. Então, como fazer para se garantir grandes safras e no caso do Brasil, ter boas colheitas para aumentar as exportações ou mesmo atender o consumo interno? Sem se esquecer da poluição da água destinada ao consumo humano, poluição esta decorrente do uso de pesticidas ou agrotóxicos na lavoura. Os europeus, na sua maioria, são zelosos e procuram controlar a fabricação e o uso desses agrotóxicos. Mas e o Brasil? O tema é atual, ainda mais agora, com a recente aprovação pela Câmara do registro e uso no Brasil de novos agrotóxicos. Lei proposta pela bancada ruralista. Outra coisa que é importante falar aqui para os estudantes, primeiro, ele está falando sobre o registro, né, de outros agrotóxicos aprovado na Câmara, que foi aprovado pela bancada ruralista. Então esses temas, essas nomenclaturas, talvez não sejam muito claras para os estudantes, então a gente vai parar aqui para esclarecer. Primeiro que tudo que vai ser aprovado para, por exemplo, qualquer agrotóxico que tiver que ser usado na agricultura, precisa ser aprovado pela Anvisa, que é a nossa agência de vigilância sanitária, e também na Câmara dos Deputados, né, como um regramento, né, precisa ter uma legislatura aí bem segura, porque a gente está falando de segurança alimentar e a vida das pessoas. Muito bem. E quando ele fala bancada ruralista, ele está falando daquela parte da Câmara, dos deputados, que estão ligados diretamente aos produtores rurais, que, no caso, tem tudo a ver com a questão da agricultura, né? Ou seja, a gente está falando de agricultura, então a gente está falando dos produtores rurais. Então, são deputados que estão alinhados com esse tipo de personagem, ou seja, ou eles são ruralistas, ou eles foram apoiados por ruralistas, ou eles representam a cidade e a região dos ruralistas. Então, obviamente, eles defendem os interesses ali na Câmara daqueles que votaram nele, daqueles que tem ali o apoio diretamente a eles, né? Então, quando está falando bancada ruralista, está falando disso, só para vocês entenderem, tá? Voltando então ao texto, aí estamos no segundo parágrafo, estamos na terceira linha. Com o objetivo de se diminuir ao máximo a perda nas plantações, tais agrotóxicos poderão contaminar os trabalhadores agrícolas, sem se falar no risco de contaminação dos consumidores das colheitas agrícolas. Uma das estratégias usadas foi a de se evitar o uso da palavra agrotóxico no seu texto, substituindo por pesticidas ou produtos de controle ambiental. Então perceba, desde o começo, que o artigo do Observatório, ele tem uma tendência crítica, né? Então logo você vê que o argumento utilizado lá no início do colunista da Folha, ele é um argumento contrário ao do articulista desse texto, porque se ele está o tempo todo apontando coisas negativas em relação ao uso dos agrotóxicos, óbvio que a opinião dele, então, é contrária ao do colunista da Folha, que ele trouxe isso exatamente, talvez, para contrapor. E interessante ele falar sobre isso, que ele está falando aí do que a gente chama na língua portuguesa de eufemismo, né? A figura de linguagem eufemismo é quando a gente procura palavras com um teor mais ameno para falar de uma coisa que seja um pouco mais pesada, que seja talvez alguma coisa mais desagradável. Então você vê que no texto ele fala, pode pôr na tela só para eu destacar para eles? Olha lá na penúltima linha, ele coloca assim, ó, na antepenúltima, né? Uma das estratégias usadas foi a de se evitar o uso da palavra agrotóxico. Então ele considera que a palavra, pode deixar na tela, tá? Pode deixar na tela, que a palavra agrotóxico
é uma palavra pesada, é uma palavra que tem um tom desagradável, porque vai lembrar o quê? De tóxico, e tóxico todo mundo sabe que está ligado à droga, está ligado a produtos químicos que podem fazer mal ao ser humano. O agro, obviamente, tem a ver com a agrícola, né? E no seu texto, substituindo por pesticidas, ou seja, matadores de pestes, né? Algo que combate as pestes, então aí já não tem a ver muito, já perde um pouquinho daquele teor desagradável de ser tóxico. E também, ó, outro nome que eles costumam usar, produtos de controle ambiental. Então, esses produtos de controle ambiental, para mim, foi o melhor, porque aí fica muito amplo, né? Você fica tentando entender controle ambiental, que controle e o que ele controla no ambiente, então já fica um pouco mais amplo, tira aquele peso desagradável, negativo que a palavra agrotóxico trazia. Então, é uma das estratégias que eles têm usado, ao invés de falar agrotóxico, falar pesticidas, ou produto de controle ambiental. Mas vamos seguir no texto que tem mais. Olha lá o que ele fala. Os países europeus com legislações mais severas estão vigilantes quanto às importações brasileiras. O Le Monde, que é um jornal da França, já havia alertado há 2 anos quanto à liberalização ou homologação de mais de 2 centenas de tipos de pesticidas pelo governo. O fundador e CEO de uma rede de supermercados orgânicos sueca decidiu, logo depois, suspender a importação de produtos originários do Brasil e no comunicado divulgado aos seus consumidores, Johannes Kuhlberg dizia que pessoas morrem, outras se tornam inférteis, crianças nascem com malformações em consequência desses pesticidas. Olha o que o articulista faz também, isso é interessante porque além do assunto jornalístico, além do tema, a gente também está fazendo retomadas aqui de artigos de divulgação científica, nesse caso de artigo de opinião. Olha como é importante a construção que ele faz. Ele trouxe primeiro o argumento do colunista da Folha, de que ele considera importante o uso de agrotóxicos, porque precisamos de uma agricultura moderna e que seja suficiente, capaz de atender o mercado interno e externo, ou seja, alimentar muita gente. Depois agora, aí ele começa a discorrer sobre os problemas do agrotóxico e agora ele traz um exemplo de como isso acontece numa região diferente da nossa, como a Europa. E aí, quando a gente fala Europa, é a mesma coisa, né? Sempre que você está num assunto que você cita Europa ou Estados Unidos, a tendência de nós, como latinos, é de verificarmos um exemplo bom, um exemplo de sucesso, um exemplo de que dá certo. Nem sempre isso é verdade, mas já é uma cultura nossa. Então, se citou a Europa, de certa forma, já está mostrando para o leitor assim, um lugar onde a gente tem que ter como parâmetro, porque é um lugar onde as coisas dão certo, certo? E aí lá ele fala o seguinte, pode pôr na tela de novo? Ele coloca assim, ó, que os países europeus já têm legislações mais severas que estão controlando as importações brasileiras. Por quê? Porque o Brasil tem liberado muito o uso de agrotóxicos, então as leis da Europa já estão controlando a importação dos produtos brasileiros, porque sabem que os produtos têm muita... os produtos ficam muito vulneráveis ao uso de agrotóxicos, ou seja, estão dispostos ali a ser agredidos com esses venenos e podem afetar a saúde das pessoas que consomem, né? E aí ele cita o Le Monde, né, que fala que há 2 anos já fala que a liberalização, e essa palavra é muito importante porque liberalizar significa liberar geral mesmo, ou homologar, ou seja, aceitar ali, né, aprovar os de mais de 2 centenas, ou seja, mais de 200 tipos de pesticidas pelo governo. Então, é um caso grave. E aí o fundador diz que esse tipo de produto nos alimentos pode causar problemas como morte, pessoas morrem, mas também pode tornar pessoas inférteis, ou seja, incapazes de reproduzir. Crianças podem nascer com malformações, ou seja, ter problemas na formação durante a gestação, ter vários tipos de problemas físicos, psicológicos e tal, em consequência do uso ou do contato com esses pesticidas. Então, ele já traz aqui informação que não é dele, não é nacional, já é de um outro mercado, e ele até mostra com o fundamento ali onde ele foi buscar, o jornal e o CEO da empresa,
que traz essas informações para justificar por que ele está usando. Olha que legal isso, né? O jornalismo, o observatório, ele está fazendo a análise do texto e ele já está emitindo uma opinião embasada, que isso é importantíssimo para o estudante que está assistindo essa aula perceber como é que funciona quando você vai emitir opinião. Não é simplesmente o meu achismo, ele está procurando informações, ele pesquisou, ele correu atrás. É óbvio que um jornalista, ele sempre vai pesquisar e correr atrás das informações para poder trazer o mais embasado possível, ok? Muito bem. Então nós tivemos essa leitura, né, falando desse assunto super importante, porque eu achei que o assunto é super pertinente, né, a gente está buscando assuntos que a gente pudesse sugerir, embora o estudante possa ter contato com outros temas e falar, não, mas eu quero abordar outros, por isso que eu deixei o link do Observatório da Imprensa, para que vocês acessassem e descobrissem outros assuntos. Por exemplo, lá tem temas políticos, lá tem temas de transversais, né, que vai falar sobre questões sociais, questões de gênero, questões de saúde, questões de educação, racismo, homofobia, tudo isso aí vai ter lá, tá? Você pode falar também dos temas de objeto de desenvolvimento social, né, vamos falar da erradicação da pobreza, desculpe, falar da saúde, da ecologia, da sustentabilidade, tudo isso vai ter lá também, tá? Então você pode escolher o tema que for mais, que você tiver mais domínio ou que for mais agradável para você trabalhar. Eu trouxe um tema de exemplo que eu acho que é super pertinente, porque é um tema super atual. Falar de política, falar de guerra, por exemplo, que a gente está vivendo um momento que esse assunto é muito debatido, são assuntos atuais, mas são assuntos pontuais, né, que tem a ver com isso. Agora, por exemplo, falar de agrotóxico, falar da água, a gente está falando da nossa vida mesmo, como ser humano, não é nem como país, tá? É como ser humano, mundo. O desafio de sobreviver no mundo, que a gente está acabando com nossos produtos aí naturais, tá? Então, eu achei um tema super pertinente, mas é só uma sugestão. É óbvio que os estudantes e os professores podem escolher seus temas. Vamos então às perguntas norteadoras, porque aí o estudante vai fazer o quê? Ele vai acessar o observatório de imprensa e vai procurar o seu tema. A partir do momento que ele encontra o seu tema e lê o seu artigo ou a matéria que tem lá, a análise que deve ser feita tem que ser feita a partir de perguntas norteadoras. Eu deixei algumas como sugestão aqui, o seu professor pode sugerir outras e você também pode criar outras. Vamos às que eu sugeri, vamos lá. Primeira coisa que você vai verificar é que tipo de conteúdo, a matéria de jornal, a reportagem online, o podcast ou o programa de TV, está sendo analisado pelo observatório, tá? Então, é o conteúdo que você vai verificar. Se é uma matéria de jornal, se é uma reportagem online, se é um podcast, se é um programa de TV, qual é o lugar de onde o observatório tirou essa matéria que está sendo observada. Volta para a tela para eles. Qual é a temática analisada? E quando a gente está falando de temática, não é o assunto. Lembrando que assunto é uma coisa bem ampla, o tema é um recorte, tá? Então, se a gente está falando de fome, fome é o assunto. Se a gente está falando de fome no Brasil ou a fome ligada às pessoas da classe baixa ou da classe menos favorecida, aí já é um recorte, a gente está falando de uma fome. Por exemplo, as pessoas que moram nas favelas passam fome. Eu estou fazendo um recorte, aí eu não estou falando da fome no geral. Então, esse é um tema. Então, lembrando que tema é um recorte do assunto, tá? Na tela para eles, então, quando fala temática analisada, você vai pensar no recorte do assunto que está sendo tratado. Que tipo de crítica é feita? É legal. Qual é a crítica que é feita? É uma crítica ácida? É uma crítica amena? É um debate só? É só uma análise moderada? Então você vai colocar lá qual é o tipo de crítica que você percebe que o jornal está fazendo, tá? Depois, há algum desrespeito aos direitos humanos? Aí você vai verificar se na matéria tem algo que fale contra a liberdade, contra os direitos básicos das pessoas, etc, tá? Algum ato de discriminação ou preconceito? A mesma coisa, você vai analisar tudo isso. E você concorda com a análise feita pelo observatório? Você vai respondendo. Com essas perguntas, você consegue já fazer uma análise de observatório, que seria o seu observatório que você vai tratar na etapa de desenvolvimento. Bota na tela para eles, ó, é importante que esse tema, como eu falei, é um mero exemplo, fica a escolha dos estudantes e professores. Outros temas, deixei também links aí para vocês desse observatório que a gente falou e de outros para vocês poderem analisar e aprofundar mais os conhecimentos. Na próxima aula, na etapa, na verdade, na etapa de desenvolvimento, né, não na próxima aula, na etapa de desenvolvimento, os estudantes deverão produzir de forma colaborativa. O observatório está na mídia, está no mundo.
e essa atividade está totalmente integrada com o componente Observatório da Imprensa Internacional, do professor Mauro Marcel. Por isso, na próxima aula, vamos focar nas análises, observações e registros após explorar os conteúdos dos observatórios. Fechado? Aí está a orientação para quem está estudando sem o professor, né? Ler atentamente os textos, observar a integração com os outros componentes, acessar os links que eu deixei e não esquecer de fazer as tarefas que a gente posta lá no site de tarefas. Ok, gente? As habilidades e é isso aí. Hashtag se liga na mídia. Até a próxima aula. Um grande abraço para vocês.